Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz esteja com todos. Você aí de casa, que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe sua família. Hoje, o Salmo 118, 24 diz assim: Hoje é o dia que o Senhor Deus fez. Alegremos, regozijemos e sejamos felizes. Eu quero ler o Salmo 146. É você que está aqui na igreja, todos sejam bem-vindos, que Deus abençoe sua vida e a sua casa. Quero ler o Salmo 150, o Salmo que fecha o saltério. Ele diz assim, Salmo 150, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Diz assim o Salmo 150, Louvado seja o Senhor, louve o Senhor em seu santuário, louve-o em seu majestoso céu, louve-o por seus feitos poderosos, louvem por sua grandeza sem igual, louve-nos com o toque de trombeta, com o toque da trombeta, louve com a lira e com a harpa, louve com tamborins e dança, louve com instrumentos de corda e flauta, louve com o som dos símbolos sonoros, louve com o som dos símbolos e louve com os símbolos ressonantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, meus queridos amigos e diletos ouvintes da palavra de Deus nesta noite, você que está respirando, louve a Deus. Você que está respirando, agradeça a Deus. Quantas pessoas hoje estão dependendo de um oxigênio nos hospitais, entre a vida e a morte? E a Bíblia diz, louve ao Senhor. Então, e só louva quem está vivo. Os mortos não podem louvar ao Senhor. Quero convidar você a curvar o seu coração aí na sua casa, aqui na igreja, e nós orarmos. Orarmos agradecendo a Deus pelo dom da vida, agradecendo a Deus pelo fôlego da vida. Agradecer a Deus, porque Deus tem nos preservado, tem nos guardado. E orar também pelos nossos enfermeiros, médicos, as pessoas que estão na linha de frente, para que Deus dê força, para que eles não desistam, para que eles sejam animados e fortalecidos no Senhor. Vamos orar? Quero unir a você a minha oração, juntos em oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesta noite nós te agradecemos porque a Tua palavra diz que todo ser que respira, louva ao Senhor. E nós te agradecemos porque estamos respirando. Nós te agradecemos pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pela Tua graça. Não merecíamos nada disso, mas o Senhor nos presenteia com a vida, esse presente de Deus que é a vida. Ou coisa boa é viver, ou coisa boa é a gente estar vivo, poder sonhar, trabalhar, pensar, ajudar as pessoas. Como é bom viver, como é bom ter saúde, Senhor. Eu quero te agradecer pela minha saúde, pela minha casa e pela casa dos meus irmãos. Que o Senhor abençoe os irmãos que estão em casa, seus familiares, livra-os do mal. Que o Senhor proteja os irmãos que estão aqui na igreja. Que o Senhor livre eles de todo mal. Senhor, eu quero nesta noite
de pedir que o Senhor fortaleça os nossos enfermeiros, os nossos médicos, os nossos fisioterapeutas, os profissionais de saúde do nosso país. Pai, que sejam fortalecidos no Senhor, não deixe eles desanimar, Senhor, mas que eles sejam fortalecidos no Senhor. Pai, reanime eles, encoraje eles, fortaleça eles, que eles possam se apegar à força do Senhor e caminharmos juntos nessa batalha em oração e vencermos, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Abençoe esse culto que nós iremos prestar nesta noite. O louvor, a palavra, que seja um momento de gratidão ao Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. E Deus abençoe você, abençoe a sua família. Só lembrando, na terça-feira, aliás, todas as quintas-feiras nós temos o nosso culto de oração. E nessa quinta-feira passada foi tão gostoso. A Marli trouxe uma palavra boa, foi maravilhoso. Então quero convidar você de casa, você que ainda não participa conosco, se você quiser participar conosco, entre em contato conosco, né? Que a igreja encontrará você aí pelas redes sociais e mandará um convite para você participar conosco na próxima quinta-feira. Toda quinta-feira, às 19h30, reunião, culto de oração, onde nós oramos por as pessoas e oramos uns pelos outros. Todo domingo, nesse mesmo horário, nesse mesmo local, estaremos transmitindo a palavra de Deus. E você é o nosso convidado especial pelo nosso canal no YouTube. Vou passar aqui para os irmãos do louvor. Só lembrando, a igreja permanece fechada. Aqui é só quem vai pregar e o pessoal da mídia que participa, porque o culto é ao vivo. Tá bom? Deus abençoe a todos. Amém. A graça e a paz a você que está em casa, nos assistindo. Nós temos o privilégio, de fato, de estarmos aqui, podendo louvar o Senhor, assim como você que está em casa. Se estamos podendo participar deste momento, é porque Deus nos permitiu, e nós estamos aqui reunidos, tão somente para adorar ao nosso Deus, bondoso Pai, que Ele possa receber o nosso louvor. Nós vamos louvar aí também com grande alegria, porque vocês não estão aqui, mas estamos reunidos como corpo de Cristo, mesmo vocês estando aí. E nós vamos adorar com grande alegria. Comunhão e adoração é o que o Senhor preparou para nós, porque estamos reunidos em comunhão no corpo de Cristo. Então que você possa louvar alegremente esse cântico, reunidos aí no corpo de Cristo. Aleluia. Estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória como um rio está nesse lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Sua alegria está nesse lugar. Tua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação, do seu trono, ouvindo Ele está nosso louvor. Todos juntos.
Deus, como igreja reunidos, os senhores recebam aí o nosso louvor, a nossa adoração. A palavra do Senhor nos diz que Jesus Cristo nos dá da água que sacia a nossa sede, água em abundância, a qual nós não teremos mais sede. E Ele é o mesmo que disse isso há milhares de anos atrás e que diz hoje para você que Ele sacia a sua sede. Se chegarmos até Deus, o Senhor Ele vai suprir toda a nossa sede, aquele vazio que temos. O Senhor nos dá de beber de uma fonte que não para, que não cessa. Então eu sei que a gente está passando momentos difíceis, e quantos problemas a gente acaba tendo, e não só por conta da pandemia, as outras coisas continuam. Então você que está em casa, se tem alguém também nos ouvindo que não seja cristão, saiba que Jesus Cristo, Ele é a fonte de água viva. Tudo que você precisar, coloque diante dos pés do Senhor a sua necessidade, seu coração. Que Ele possa vir de encontro a teu coração e saciar essa sede, saciar o vazio, algo que nos falte. Que o Senhor nos complete através da sua fonte de água viva. Aleluia, Jesus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, Tudo vai transformar, porque o Senhor, Ele tem o poder de transformar as nossas pois vidas. leva a vida do próprio Deus. Este rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Nós vamos cantar no início. Existe um rio. Esse rio é Jesus. Que você possa recebê-lo, deixá-lo entrar na sua casa, tomar conta do nosso ser. Ó Senhor, estamos aqui, ó Pai, precisamos e sedentos da tua água, Pai. Tu que és fonte de água viva, ó Deus, sacia a nossa sede nesse momento. Visite cada um em suas casas, ó Deus. Ó Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um. Vá de encontro nesse momento, fazendo com que cada um transborde de fontes de água viva que o Senhor pode dar agora a cada um, ó Pai. Em nome de Jesus, existe um rio. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio
viva sobre as nossas vidas, ó Deus. Fonte de amor, fonte do sustento, força do nosso dia a dia, ó Deus. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto o Ministério de Louvor estava cantando, eu fiquei meditando. A gente tem esse Deus de Jacó como socorro, né? Que purifica, né? O nosso coração, que nos alegra, mesmo no momento difícil. É Deus que nos reanima, é Deus que nos alegra. É Deus que fortalece o coração da nação. É Deus que fortalece você, meu amado irmão que está aí do outro lado. É Deus que cuida da sua casa, da sua família. É Deus que nos sustenta, nos tira do pó e nos levanta. É Deus. E nesta noite eu queria ler um texto, que é outro salmo. Salmo 146. Quero convidar você que está aí na sua casa, a você abrir comigo esse salmo. Se você sabe ele, recite comigo. Salmo 146, ele faz parte dos 5 últimos salmos, é chamado a conclusão do saltério. O Salmo 146, ele faz parte desses últimos 5, 6 capítulos da Bíblia, aliás, lá dos Salmos. Ele conclui os Salmos e ele fala sobre louvor, sobre adoração. Quero ler com você. Diz assim: Louvado seja o Senhor, que todo o meu ser louve ao Senhor. Louvarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei ao meu Deus até o último suspiro. Não confie nos poderosos, não é neles que encontrarão a salvação. Quando sua vida se vai, eles voltam ao pó e todos os seus planos morrem com eles. Versículo 5, 146, 5. Como são felizes os que têm o Deus de Jacó, como seu auxílio, os que põem a sua esperança no Senhor seu Deus. Ele fez os céus e a terra. Ele fez o mar e tudo que neles há. O mar e tudo que neles há. Ele cumpre as suas promessas para sempre. Ele faz justiça ao oprimido e alimenta os famintos. O Senhor liberta os prisioneiros. O Senhor abre os olhos dos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama o justo. O Senhor protege o estrangeiro e cuida dos órfãos e das viúvas, mas frustra o plano dos homens maus, dos homens perversos. O Senhor reina para sempre. O Senhor reinará para sempre. Ele será o seu Deus, ó Sião, ó Jerusalém, por todas as gerações. Louvado seja o Senhor. Meus queridos irmãos, a gente vê que é um tempo difícil. Tempo difícil. Esse salmo, ele é um salmo que fala muito sobre... alguns comentaristas falam sobre isso, e eu creio nisso, sobre essa fragilidade humana. Se você quiser publicar aqui
o tema? Isso, a fragilidade humana e essa grandeza do poder de Deus. De um lado a gente tem um homem frágil, o homem é frágil, o homem é limitado, ele nasce, tantos meses para ele aprender a falar, qualquer gripe derruba ele, qualquer vírus, a gente fica refém de um vírus, a gente adoece, morre, a gente é frágil, nós somos limitados, mas você tem a fragilidade humana e você tem a grandeza do poder de Deus. De um lado, Deus estava querendo mostrar para o povo de Israel: olha, vocês devem confiar em Deus, porque o homem é falho, mas Deus, Ele é poderoso. Então esse Salmo 146, ele faz parte desses, de concluir, se você analisar bem, do 147 para frente, 145, ele começa com louvor, ele começa com adoração. E a Bíblia, ela não esconde nada. A Bíblia é o único livro que você pode ler que o seu autor está presente. Você já leu um livro que é onde você está lendo e o autor está na sua frente? Pessoal, que coisa extraordinária. Você lê um livro com o autor presente, aí você chega lá na livraria, e aí você senta, você está lendo aquele livro que você gosta, e de repente você tem uma dúvida, e o autor está na sua frente e fala: não, peraí, eu vou tirar a sua dúvida. Você já pensou que coisa maravilhosa? É difícil a gente encontrar o autor, né, assim na nossa frente, né? Geralmente a gente compra, a gente tira as dúvidas lá na nossa casa e o autor está lá na casa dele. Às vezes, alguma noite de autógrafo, a gente consegue encontrar com o autor. Mas a Bíblia é o único livro que você lê de Gênesis a Apocalipse e o autor é o seu guia. Ele lhe acompanha, ele ensina, ele lhe orienta, ele tira suas dúvidas. Então, nessa noite eu quero falar com vocês a respeito dessa fragilidade humana e a grandeza do poder de Deus, baseado no Salmo 146. Salmo 146, 1 e 2. 1 e 2, olha só. Louvado seja o Senhor, que todo o meu ser louve ao Senhor. Louvarei o Senhor enquanto eu viver, e cantarei o meu Deus até o último suspiro. Ele decide louvar. O Salmo 1 e 2 é um convite do salmista para o povo adorar a Deus. É um convite dele. Ele diz: olha, não importa o que está acontecendo, vamos olhar para Deus, vamos adorar a Deus, vamos confiar em Deus. É uma decisão de louvor, é um imperativo, é uma ordem. Ele diz: olha, louvarei ao Senhor enquanto eu viver, e cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu estiver vivo. Eu louvarei ao Senhor. O Salmo 42, de 1 a 5, quero ler também esses aqui, falar muito sobre isso. Salmo 42. Salmo 42, de 1 a 5, diz assim, olha só o que diz o Salmo 42, de 1 a 5. Diz assim: como a corça anseia por suas correntes de água, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-se a Deus? Ele vai falar das lutas. Olha, as minhas lágrimas, né? Tem sido meu alimento dia e noite. Pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? E lá no versículo 5, ele vai dizer: porque estás
tão triste, ó minha alma? Por que estás tão triste, ó minha alma? Por que estás assim tão perturbada dentro de mim? Ele vai dizer, olha, ponha a sua esperança em Deus. Pois na sua esperança, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. O salmista vai relatar isso. O Salmo 42, de 1 a 5. Ele diz, olha, como está batido a minha alma. Na vida é assim, meus irmãos. Tem dia que a gente está alegre, tem dia que a gente está triste, né? Tem dia que a gente acorda feliz, tem dia que a gente vai dormir chateado e triste. Mas a Bíblia, ela nos convida a louvar. O salmista, ele decide louvar a Deus, mesmo independente da circunstância. Ele diz, olha, louvarei ao Senhor. O Salmo 115, 17 e 18, ele vai dizer, os mortos não louvam ao Senhor, tampouco nenhum dos que desce ao silêncio, mas nós bendiremos o Senhor, que fez os céus e a terra. Eu fico pensando que adorar no céu talvez não seja tão difícil, porque lá a gente vai estar, segundo a Bíblia, todo mundo vai estar em adoração, mas adorar aqui no mundo que nós vivemos é difícil, porque nem sempre a gente está bem, porque nem sempre as coisas às vezes saem do jeito que a gente gostaria. Mas o salmista, ele nos faz um convite a louvar o Senhor. Louvar o Senhor. Se você lembra da história de Jó, por exemplo, Jó, de 1 a 20, ali ele faz um relato. Jó, de 1 a 20, faz um relato da história de Jó. Jó está sentado, de repente começa a chegar o primeiro mensageiro e diz, olha, as ovelhas estavam no campo, e de repente veio um fogo do céu e consumiu todas as ovelhas. Aí aquele mensageiro sai, chega o outro. E olha, os bois estavam ali e veio um redemoinho lá e matou todos os bois. E na hora que um saía, chegava outro mensageiro e apresentava outro relato. E por último chegou o mensageiro e apresentou e falou, olha, seus filhos estavam numa casa, numa festa, comendo e bebendo, lá com o irmão mais velho. De repente veio uma tempestade lá e derrubou a casa e matou todos os seus filhos. Você acha como é que fica o coração de um pai? A Bíblia diz que Jó, naquele dia, perdeu todos os seus bens. Ele perdeu todos os seus filhos. Tudo que ele tinha, ele perdeu. E diz o texto, ele perde os seus bens, ele perde todos os seus filhos. O vento derrubou a casa e matou todos os seus filhos. Lá no versículo 20, de 1:20, ele diz, ao ouvir isso, levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça com cinza. Então prostrou-se em terra em adoração e disse, sai nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. E com isso diz que Jó não pecou e não culpou Deus por coisa alguma. Você já imaginou a dor de você louvar a Deus no momento difícil? É difícil. Aliás, é fácil louvar a Deus nos momentos bons, mas é difícil a gente louvar a Deus nos momentos difíceis. Mas é nesse momento difícil, aliás, é em todos os momentos, que Deus está chamando a nação de Israel e chama a sua igreja hoje, para que nós possamos voltar o nosso olhar para Deus e louvarmos a Deus, louvar a Deus. O que ele fez no meio de tanto problema? Jó adorou a Deus. Ele glorificou o Senhor. E depois, lá no capítulo 2, a gente vê que a sua mulher fala assim,
amaldiçoa esse Deus e morre. E ele vira para a mulher e disse: falas com uma louca, uma insensata. E diz que Jó, ele não pecou contra Deus, mas ele adorou a Deus. Então, capítulo 146, versículo 1 e 2. O salmista decide louvar ao Senhor. Mesmo no momento difícil, ele decide, ele diz: olha, eu louvarei ao Senhor. Eu louvarei ao Senhor enquanto eu estiver vivo. Não importa a circunstância. Tem uma canção que fala, né? Não importa a circunstância. Eu louvarei ao Senhor. Ele decidiu no coração a louvar ao Senhor e cantar ao meu Deus até o último suspiro da sua vida. Eu não sei exatamente o que você está passando. Talvez você que vai ver esse vídeo lá na frente, talvez as coisas não estejam boas na sua casa, na sua família, mas que você possa louvar ao Senhor. Você possa saber que Deus, Ele não fugiu da história. Ele não saiu do controle da história. Ele está no controle da história. Deus, Ele não cochila. Deus, Ele não se assusta com nada. Ele não fica ansioso como nós ficamos ansiosos. Deus não fica preocupado como nós ficamos preocupados. Diz o texto lá em João, que enquanto os discípulos estavam desesperados, Jesus estava dormindo tranquilamente na polpa do navio. E depois ele levanta a mão e dá uma ordem contra a própria natureza e tudo volta a se acalmar. Deus está no controle de todas as coisas. Ele está vendo a luta do seu povo. Ele está vendo a luta do seu povo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 18. Eu quero ler esse texto aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18. Paulo aqui ele passou muitas lutas, muito sofrimento, mas ele diz que as tribulações podem ser leves quando a gente coloca a nossa confiança em Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, de 16, diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastar-nos, interiormente estejamos sendo renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento leve e momentâneo produz para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todas as coisas. Assim, fixamos nossos olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que se não vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Eu não sei em quem você tem colocado os olhos, mas eu queria convidar você a colocar os olhos em Deus. Então, coloca os olhos em Deus. Vamos colocar os nossos olhos, o nosso coração em Deus. Se você ligar a TV, e às vezes a gente liga para a gente ficar por dentro dos jornais, das notícias, a gente precisa estar atualizado, mas parece que o mundo está desmoronando tudo. Quando a gente lê as revistas, o jornal, se você se alimentar de Facebook, Instagram, WhatsApp, você não dorme. Você não dorme. Porque a esperança do homem não está no homem. A esperança nossa está no Senhor. Por isso o salmista diz: eu louvarei o Senhor. E Paulo vai dizer: não desanimamos, embora o nosso exterior esteja sofrendo dor, sofrimento, angústia, mas o nosso interior
ele está renovado em Deus. E Paulo vai dizer que ele é leve. Então, se nós fixarmos o nosso olhar naquilo que nós vemos, nós seremos os mais infelizes de todos os homens, diz Paulo. Mas se nós fixarmos o nosso olhar naquilo que nós não vemos, em Deus, nós vamos vencer. Aliás, nós somos mais do que vencedores. Romanos 8:37 diz o texto. Meus queridos, o justo viverá não por aquilo que vê, mas o justo vive pela fé. O justo não vive por aquilo que vê, mas o justo vive pela fé. Se você ler lá em Romanos 1:17, o justo, ele vive pela fé em Deus. Abacuque 3:17-19. Quero ler esse texto aqui, é muito importante esse texto. Olha só esse texto aqui de Abacuque. Abacuque 3:17-19 diz assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor é soberano e é a minha força. Ele faz os meus pés como de um cervo, faz-me andar nos lugares altos. Mesmo que tudo esteja faltando, o gado foi arrebatado, as ovelhas não estão mais no curral, foram roubadas, o alimento não tem mais nada, mas mesmo assim eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Deus está chamando, Deus quer falar conosco nesse tempo difícil. Eu não tenho dúvida de que Deus quer falar com a igreja nesse tempo difícil que estamos vivendo. Deus está chamando você de casa. Deus está chamando você. Deus está chamando a igreja para que nós possamos voltar os nossos olhos para Ele. Deus está chamando a igreja. E é interessante, e em segundo lugar, em primeiro lugar, um convite ao louvor. E o segundo lugar, o salmista, no versículo 3 e 4, diz assim: não confie nos poderosos, não é neles que vocês encontrarão a salvação. Quando sua vida se vai, eles voltam ao pó, e todos os seus planos morrem com eles. Aonde você tem colocado a sua confiança? O salmista está dizendo, olha, a nossa confiança não é para colocarmos nos homens. A nossa confiança é para colocarmos em Deus. Em segundo lugar, não condicionar o nosso louvor, a nossa confiança que temos nos homens. Se você colocar a sua confiança nos homens, você vai se frustrar. A Bíblia diz que eles morrem, eles são falhos, eles voltam ao pó, e quando chega lá, ele cita Gênesis aí, quando chega lá todos os seus planos morrem. Mas ele diz que a nossa esperança, ela tem que ser colocada no Senhor. Então é uma exortação do salmista, que nós devemos colocar nossa esperança no Deus de Israel, no Senhor, é nele que nós devemos colocar nossa esperança. A preocupação que Deus tinha com o povo de Israel, todos os dias Deus fazia milagre. Todos os dias Moisés tinha que fazer um milagre com o povo. E o povo viu os milagres de Deus. E Deus tira o povo do Egito. E agora o povo parece que quer voltar novamente para o Egito. O povo está lembrando lá das coisas do Egito.
preocupação que Deus tinha com Israel, porque Israel era uma nação que vivia em uma terra que manava leite e mel, mas todos os dias era preciso Deus fazer milagre para o povo ver e crer. O povo dependia de Deus por tudo, e muitas vezes nas crises, o povo tirava os olhos de Deus e colocava os olhos nos homens. E Deus está chamando a atenção do povo. É o contrário, vocês devem colocar os olhos, tirar os olhos dos homens e colocar os olhos em Deus. Porque os homens falham, eles morrem, eles frustram, mas Deus não. Gosto muito do Salmo 20, que vai dizer que muitas vezes se acham forte pelo seu braço, se acham forte pela sua inteligência, se acham forte pelo seu conhecimento. Mas olha só o que diz o Salmo 20. Quero que você abra comigo, se você puder. O Salmo 20 diz assim: fala que a nossa força, ela não tem que ser depositada em cavalos, mas a nossa força vem do Senhor. Salmo 20 diz assim, lá no versículo 7 em diante, diz assim: uns confiam em carros, outros em seus cavalos, mas nós, povo de Deus, nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e nos mantemos firmes. Ficamos em pé. Então, quem confia na força do braço, na força do cavalo? O cavalo naquela época era o símbolo da grandeza, era o símbolo da nobreza, né? A gente vê Salomão aí, vai falar das suas éguas famosas de Salomão, das suas carruagens. Mas o cavalo era o símbolo da força, do poder. Então ele está dizendo, olha, não coloque... Não acredito que as suas vitórias vêm do seu braço. As suas vitórias, elas vêm do Senhor. Elas vêm do Senhor. Então, eu vejo aqui que muitas vezes nós confiamos, achamos que nós possamos vencer com a força do nosso braço. Mas não é o nosso braço, é o Senhor. É o Senhor que nos dá vitória, é Ele que nos sustenta, é Ele que cuida de nós. Então Deus está dizendo para nós, Deus está dizendo para você, aqui na igreja, você aí de casa, não podemos colocar nossa esperança em homens. Não podemos colocar esperança no nosso dinheiro, né? Não podemos colocar nossa esperança no nosso conhecimento. Não podemos colocar nossa esperança em nós mesmos. A nossa esperança tem que ser colocada no Senhor. E aí eu acho interessante que ele tem uma tradução que fala o seguinte, que ele usa essa palavra, que nós devemos colocar nossa esperança no Deus de Israel, com auxílio dele. Eu não sei como é que está na sua tradução aí, que fala alguma coisa de auxílio, no versículo 3 e 4. E essa palavra auxílio, ela é interessante, que é a mesma palavra que foi usada em Gênesis 2,18. Lá quando fala que vai fazer, que Deus vai fazer a mulher como auxiliadora, para que ela pudesse estar ao lado do seu marido, para que ela pudesse andar ao lado, para que ela pudesse completar o seu marido. E essa mesma palavra, ela foi traduzida no Novo Testamento como Paráclitos, que significa aquele que está ao lado, aquele que anda com você, aquele que completa, aquele que anda junto,
aquele que está junto com você para ajudar você a vencer nas dificuldades e nas lutas. Ele ajuda o seu povo. E é isso que o texto nos chama a atenção, para que a nossa esperança ela seja colocada no Senhor, porque Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso consolador, Ele é o que completa, Ele é que nos ajuda a caminhar, Ele que nos levanta. É Ele, não é a sua força, não é o seu braço, não é o seu conhecimento, mas é Ele. Ele que ajuda você, Ele que nos ajuda. E aí eu acho interessante que, para fechar o texto, ele do 6 ao 10, ele vai descrever quais são esses auxílios, quais são esses auxílios que nós recebemos de Deus. Quais são esses auxílios? Leia comigo aí, versículos 6 ao 10. Diz assim, e aí eu quero caminhar aqui para o final. Ele vai exaltar o poder de Deus. Ele vai exaltar o poder de Deus. Aqui do versículo 6 a 10, olha só, ele diz assim: Ele fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Ele cumpre as suas promessas para sempre. Ele faz justiça aos oprimidos, alimenta os famintos. O Senhor liberta os prisioneiros. O Senhor abre os olhos dos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama o justo. O Senhor protege. O Senhor protege os estrangeiros e cuida dos órfãos e das viúvas. O Senhor frustra o plano dos perversos. E o Senhor reinará para sempre. Ele aponta para Ele. É Ele que liberta. É Ele que levanta. É Ele que cura. É Ele que salva. É Ele que renova. É Ele. Não é você. Não é você pela sua força. Mas Ele aponta para Ele. Ele faz dizer, é Ele. Quantas vezes nós achamos que somos nós, mas o salmista diz, não é você. Tudo que tem acontecido nessa caminhada do povo de Israel, é Ele. Então, ele vai descrever esses auxílios de Deus, como Ele cuida das pessoas, como Deus vai cuidar, como Deus tem cuidado de você, como Deus tem cuidado da igreja. Ele cumpre as suas promessas. Tudo que Ele prometeu, Ele cumpriu. Então é para Ele que vocês têm que olhar. Não é para os homens vão falhar. Os homens vão decepcionar você. Mas quando você olha para Deus, mesmo na luta, na dificuldade, você louva. Mesmo no sofrimento, você tem um momento de louvor. Quando você lê o Salmo 40, você vê que diz que ele... Quero só o Salmo 40, de 1 a 3. Muito bom esse salmo, diz assim: Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Ele pôs meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. E muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz, abençoado, quem põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, e assim vai. Meus irmãos, Deus pode transformar toda nossa tristeza em alegria. Deus pode transformar todo momento de dor em bonança. Deus pode renovar você. Deus pode renovar a sua vida. Lá em Mateus 6, os discípulos estavam tão preocupados. O que iam comer, beber. E aí ele vai dizer, não fiquem preocupados.
Mateus 6, de 25 a 33. Olha, vocês estão preocupados com o que vão comer, beber, vestir. Não se preocupe. Se preocupe apenas em buscar o Senhor. Simplesmente em buscar o Senhor. Porque é Deus que cuida. É Deus que cuida do seu povo. É Deus que cuida da sua igreja. E eu queria encerrar com esse texto de Romanos, capítulo 11, de 33 a 36. Romanos, capítulo 11. Romanos 11, de 33 a 36, que diz assim. Diz assim: ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou com quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o reconhecesse, o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para todos sempre. Amém. Paulo aponta que tudo é para ele. Tudo é para ele. Dele e para ele. E quando você lê Efésios lá 1, Efésios 1:6, vai falar que você nasceu para a glória dele. Por isso você tem que louvar o Senhor. Lembre-se bem, nós somos frágeis, mas Deus é grande. O homem é pequeno, mas Deus é grande. Então, essa fragilidade humana, mas do outro lado você tem a grandeza de Deus, que pode exaltar você e cuidar de você. Que nesse tempo difícil, meus irmãos, que você e sua casa coloquem a esperança no Senhor. Que nós possamos levantar os nossos olhos e colocar a nossa esperança em Deus. Porque é dele, e por ele, e para ele, que são todas as coisas. Vamos orar? Quero convidar o Didi aqui. Quero orar com você. Quero aproveitar essa oração, orar pela irmã Helena. A irmã Helena, ela pede oração, ela não está bem de saúde. Vamos orar por ela, para que Deus cuide da nossa amada irmã. Também, Abel agradece a igreja, porque ela já está na casa nova, ela já conseguiu mudar, e agora já está tudo bem com a Abel, né? Vamos agradecer a Deus pela vida da Abel. Então, vamos ficar em pé, pessoal da mídia aqui, e vamos orar, encerrando nesta noite. Tá. Vamos orar, aí o pessoal do louvor continua aqui. Pai, nesta noite, Senhor, eu quero orar pelos meus irmãos, por as pessoas que vão ver esse vídeo, que elas possam colocar esperança no Senhor. Oh Senhor, porque a nossa esperança não vem de homens, a nossa esperança vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mesmo no momento difícil, o Senhor quer que a gente louve ao Senhor, porque nós estamos vivos, e a Tua palavra diz: louvarei o Senhor enquanto eu estiver vivo. E eu te louvo porque eu estou vivo e te agradeço. Obrigado, Senhor, pela minha casa, pela minha família, pela minha esposa. Obrigado, Deus, pela Tua igreja. Abençoa os irmãos, Senhor, livre eles do mal. Livre-nos desse vírus, Senhor, proteja o Teu povo. Guarde-nos o Teu povo, Senhor. Abençoa a irmã Helena, Senhor. Renova a irmã Helena. Repreenda aquele mal na vida da irmã Helena, Senhor. Cure a irmã Helena em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer pela vida da Bel, porque ela está em casa. Ela conseguiu a casa, conseguiu mudar, está tudo bem com ela. Muito obrigado. E assim, ó Deus, abençoe o Teu povo. Ó Senhor. E agora, Senhor, que o amor
do Deus Pai, a graça do Deus Filho, a comunhão, as consolações do Espírito Santo da promessa esteja com essa igreja, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, ore pelo pastor Leonardo pelas férias. Já está finalizando as férias do pastor Leonardo. Próximo domingo ele já estará conosco. Mas que Deus guarde o pastor Leonardo, a Lívia, a Kelly, e guarde a igreja em nome de Jesus. Os irmãos do louvor vão encerrar. Amém. Palavra abençoada do pastor. Falando aí do poder do nosso Deus, que está sobre todas as coisas, está sob o controle de tudo. Grandes são as obras do Senhor. Então nós vamos cantar esse cântico, declarando aí o poder do nosso Deus. Aleluia. Você possa ter uma semana abençoada.
na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.